será um dos principais cuidados dos diretores estabelecer o uso da língua portuguesa, não consentindo, por modo algum, que os meninos e meninas que pertencem às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nesta matéria usem a língua de suas nações, mas unicamente da portuguesa. Os jesuítas estavam em baixa com a coroa portuguesa depois das guerras guaraníticas e da invasão espanhola. Então, 3.000 índios foram convencidos a se instalarem em um novo modelo de aldeia, em pleno território de Viamão, a nova capital. A partir de 1762 até 8 de abril de 1763, eles vieram em levas e foram instalados às margens do rio Gravataí. Seria a Aldeia dos Anjos. A grande diferença é que o projeto jesuíta era um projeto que, como eu disse antes, previa em parte o maior respeito ou concedia mais para a cultura indígena, né? Enquanto o projeto português era um projeto de assimilação. E eu repito, né? Um projeto que, se tivesse dado certo, no limite transformaria os índios em não índios. Eles têm que abandonar o modo de vida indígena. Então eles têm que deixar de ser índios. Enquanto que os jesuítas tentavam catequizar, convertê-los, mas respeitavam, em parte, obviamente, a cultura indígena. Essa me parece ser a maior diferença. Tá? A escola de meninos. Tinha uma escola de meninos e um recolhimento para meninas. Só que as meninas não eram ensinadas a ler e escrever. Elas aprendiam tarefas manuais, coisas, costurar, bordar, coisa e tal. Mas essa escola de meninos, que tinha a princípio 50 alunos, tá? Ela conseguiu sim formar alguns, catequizar alguns, e alguns passaram a ser muito fluentes em português. E pelo menos, eu acho que o Rubem Nais fala, eu acho que uma meia dúzia de casos, tá? Desses índios que se convertem e falam português fluentemente, eles são enviados para o Rio de Janeiro, para o Seminário Episcopal, e se ordenam lá. Tá? Então aí é uma história mais incrível ainda. Não apenas são convertidos, passam a falar português, como eles próprios viram sacerdotes ordenados no Rio de Janeiro. Viamão vivia um caos naquele início da aldeia. Imagine um povoado com pouco mais de 1.000 moradores, de repente receber mais 3.000. E cabia ao capitão Antônio Pinto Carneiro convencer os índios a vir e começar a Aldeia dos Anjos. Ele tem uma ascendência. Agora, o mesmo Pinto Carneiro é acusado por esse espião do vice-rei de ser o maior falcatrua da face da terra. Tá? O cara que usava os índios nas suas próprias propriedades, que se locupletava com o trabalho dos índios, né? Ele possivelmente, pela influência que ele tinha com os índios, ele deveria receber, ele encaminhava. Tu era um fazendeiro, tu precisava lá, tu estava na época da colheita do trigo, tu precisava de 20 ou 30 índios para te ajudar. Era ele que agenciava, possivelmente era ele que recebia o pagamento e não os índios. Tá? Ele, quando ele morre, ele tem uma pequena fortuna, não muito grande para a época, mas as dívidas que ele tinha a receber eram muito grandes. Ele era um homem rico. Ele era um homem de confiança do Gomes Freire de Andrade, o governador do Rio de Janeiro, o cara que veio para as missões na época da demarcação Tratado de Madrid. Ao que tudo indica, ele tem contato com esses índios guaranis desde a época da Guerra Guaranítica. O governador do Rio vai embora e ele encarrega o Pinto Carneiro de trazer esses índios das missões para Viamão. Tá? Diferentemente do que a lenda diz, esses índios não vieram uma única vez, eles vieram em levas. Tá? E o Antônio Pinto Carneiro, como esse mediador, certamente foi o cara responsável por convencer as lideranças, né? É importante levar isso em conta, né? Apesar de serem milhares de índios, era importante tu ser amigo dos caciques. E certamente ele tinha uma boa relação com os caciques e conseguiu convencer esses caciques a virem para o lado português, e os caciques obviamente mandavam vir os restantes dos índios, tá? Tanto é que ele consegue, ele
E por que ele é considerado o herói fundador de Gravataí? Porque, segundo a data oficial, o dia 8 de abril, ele teria trazido, né, os índios. Na verdade, o 8 de abril ele traz possivelmente a última leva, os últimos 1000 índios que vêm para a aldeia. E ele se torna o comandante da aldeia. Uma posição nomeado pelo governo português e fica como comandante até o fim da vida. Ele é comandante durante mais de 10 anos, quase 15 anos. Ele morre, se não me engano, em 1777. E os relatos dizem que com a sua morte os índios ficaram consternados, choraram horrores, sentiram muito. Ter o controle do gado e dos índios eram básicos para ter o poder por aqui. Na Aldeia dos Anjos, os índios foram batizados com nomes portugueses, mas o governo dos índios era respeitado, e o cacique Poti de Santo Ângelo, que virou Narciso, tinha o seu prestígio. Cacique de Santo Ângelo, cacique Poti, é aportuguesado como Narciso da Costa, ou Souza Flores, acho que Souza Flores, tá? Ganha o nome português. E ele é muito prestigiado pelas autoridades. Essa é uma política comum da época, prestigiar as lideranças indígenas. Tá? Ele recebe, por exemplo, um cargo importante, ele vira capitão de ordenanças. Na aldeia são organizadas tropas de milícias, tá? E ele é o comandante dessas tropas, tá? Remuneradas, inclusive, né? No decreto que nomeia ele como capitão das ordenanças, ele diz assim, não, ele vai receber um valor X por dia, se não me engano, R$320, para poder comandar as tropas, né? Era fundamental para o controle social tu ter as lideranças indígenas como seus amigos, tá? A única informação adicional que temos sobre ele, que ele fica nesse cargo aí, ele é prestigiado pelas autoridades, ele ganha presentes, era muito comum, essa política de dar presentes para os líderes indígenas era muito comum. Se dava pontes, se dava bastões, aqueles bastões de madeira com prata na ponta, coisas meio assim, né, para mostrar assim a distinção. E se sabe que alguns anos depois de nomeado ele foi demitido desse cargo. E um outro cacique vai assumir o lugar. E por quê? Porque ele começou ele virou alcoolista. A partir de 1769, com o governo José Marcelino de Figueiredo, a aldeia começa a deslanchar. É comprada a área limitada pelo Rio Gravataí, o Arroio Barnabé, o Itacolomi e o Arroio Passo dos Ferreiros, e surgem as primeiras ruas. A primeira delas, a atual Anápio Gomes. Tudo leva a crer que ele era um idealista mesmo. Eu não encontrei nenhum indício de enriquecimento ilícito, nenhuma acusação, pelo contrário. Encontrei ele investigando atitudes ilícitas, tá? E é aquilo, né? A gente não pode confiar nas fontes, como eu falei há pouco, né? Mas tem documentos que falam que ele tinha uma certa formação jesuítica, que de alguma maneira quisesse, não que ele fosse jesuíta, mas, né, replicar um projeto, né, de alguma maneira, porque a própria estrutura urbanística da aldeia, ela reproduz um pouco o modelo das reduções, né? A igreja, a praça central, as casas na volta, tá? Tudo leva a crer que, de fato, era um governador que seguia as ordens do governo português e que tinha um certo idealismo aí envolvido. É um personagem muito sui generis, esse José Marcelino, né? Porque ele é um refugiado, na verdade, é um personagem que tem uma história. Eu estou escrevendo a biografia dele agora, tá? É uma coisa incrível. Ele que era o homicida. Ele vem de Portugal, ele mata lá um oficial inglês, né? Ele tinha um outro nome em Portugal, Manuel Gomes de Sepúlveda, e ele aparece no Brasil com esse nome José Marcelino, mas esse nome não era dele, tá? Tudo leva a crer que ele fosse protegido do Pombal. Então parece assim que ele é muito agradecido, porque ele foi condenado à morte pelo assassinato. Ele tem a pena comutada, não apenas a pena comutada para ser exilado do Brasil, como ele continua, né, ocupando cargos importantes. Ele é um militar de carreira, tá? Vai para o Rio de Janeiro, participa aqui de algumas batalhas com os espanhóis e depois é nomeado governador. Procurou transformar o que era o Rio Grande do Sul em algo mais atraente, né? Guardadas as proporções, né? Porque o Rio Grande do Sul estava longe de ser o que é hoje, né?
durante o governo do José Marcelino, a Aldeia dos Anjos não teve praticamente perda populacional. A população se manteve estável. Tá? E não me parece coincidência que justamente depois que ele sai do poder, os índios começam a fugir, a se dispersar. Tá? A população cai pela metade em 4 a 5 anos. Após 1780, a aldeia inicia um processo de decadência. Em 1803, com cerca de 300 índios somente nesta terra, é desfeita a administração da Aldeia dos Anjos. Os dados contábeis que eu me refiro são da década de 70, da época do governador José Marcelino. E eles mostram assim, as receitas e as despesas. Quais eram as fontes de receita? Basicamente a produção da olaria, a produção também da farinha, né, dos engenhos, tá? E a venda dos couros, especialmente a venda dos couros. Tá? Isso era colocado em leilão e rendia uma enorme quantidade de dinheiro. As receitas cobriam as despesas, não era um empreendimento deficitário. Da maneira como ela foi estruturada, com os índios trabalhando, produzindo. Menos nos primeiros 20 anos ela deu muito certo. Tá? Tão certo, tá, que a partir de um determinado momento os particulares, a iniciativa privada, como dizemos hoje, começou a arrendar certas benfeitorias. Muda a política do governo português. Então, parece que realmente tem uma inflexão aí lá para 1780, e aí o governo português resolve começar a privatizar a aldeia. E aí esses arrendamentos são uma forma de privatização. Em vez, eu analisei o arrendamento da estância. A estância produzia muito, além de fornecer comida, o gado que era trazido, distribuído entre os índios, o abate desses milhares e milhares de cabeças de gado produzia o couro. Tá? O valor que os arrematantes pagaram era bem inferior ao que eles poderiam ganhar vendendo os touros. Então foi um péssimo negócio para o governo e um péssimo negócio para os índios. Parte o projeto assimilacionista funcionou, embora a rigor tenha sido um fracasso, né, na ideia original de transformar os índios em não índios, né? Essa é uma característica importante da aldeia, a aldeia como um espaço de resistência cultural. Isso é uma coisa que deveria ser valorizada, né? E mostra que a cultura indígena, né, sobreviveu, se manteve, né, e de alguma maneira está no substrato da formação de Gravataí.